do sexto ano, tudo bem? Olha eu aqui novamente com a correção da semana 1 do PET volume 6, professora Welma Pereira. A unidade temática Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida. Tema: Tempo atmosférico e clima. Atividade 1. Leia a tirinha. As nuvens faz uma forma tão bonita. Forma de passarinho, coração, elefante. E aquela ali, Chico, que forma tem? Ou de chuva, e chuva caiu sobre eles. Está disponível em nucleodacriança.com.br. Então pergunta-se, letra A. O que atrapalhou o passeio de Chico Bento? Você já passou por algo parecido? Descreva a situação. Então, Chico Bento estava lá sentado, né, em um ambiente ali como se fosse uma praça, um campo, né, com a sua colega e de repente começa a chover, eles não estavam prevenidos e tiveram que ir embora. Então, você já passou por isso? O que atrapalhou? A chuva. Sim, quando fui fazer uma caminhada no fim da tarde, de repente o tempo mudou e começou a chover, impedindo de realizar essa atividade. Resposta pessoal. Essa aqui é a minha resposta. Letra B. Você já olhou para o céu antes de sair de casa para ver se precisava de agasalho ou guarda-chuva? Em que situação isso aconteceu? Eu, sim, sempre que vou sair a passeio ou ir trabalhar. Geralmente, quando vou trabalhar, o tempo muda muito. Às vezes saio de casa, está quente e de repente começa a fazer frio ou chover ao retornar. Atividade 2. Procure no dicionário ou pesquise na internet o significado da palavra meteorologista. Onde você já ouviu falar sobre essa profissão? Então, o meteorologista é o profissional que estuda a atmosfera, seus fenômenos e interações. Já ouvi falar dessa profissão nos meios de comunicação, através dos meios de comunicação, jornais, internet, que divulga a previsão do tempo e no meu curso de licenciatura em Geografia. Aqui é um profissional fazendo a sua análise, né? Os meteorologistas são muito importantes e eles utilizam muito as análises estatísticas, matemática, física, né? As condições ambientais e naturais para fazer a análise do tempo atmosférico. Atividade 3. Observe as frases a seguir. Agora escreva ao lado de cada frase as palavras tempo e clima, de acordo com o contexto a qual se refere. Então, se eu falar, por exemplo, hoje o dia está quente, hoje o dia está chuvoso, eu estou referindo ao tempo atmosférico, à situação momentânea. Agora, se eu disser na região do norte de Minas o clima é quente, ou na região do sul de Minas é frio, aí eu estou me referindo ao clima, porque eu estou referindo a uma região, certo? E não ao tempo. Então, a diferença da palavra entre tempo e clima. Então, vamos analisar. Hoje está muito frio, então significa o tempo. Ou você pode estar lá na cidade de Montes Claros, no norte de Minas, que é muito quente, e naquele dia está frio. Então, o tempo lá está frio naquele dia, mas o clima em si lá é quente. O sertão do Nordeste brasileiro é quente e seco. Então, eu estou falando do sertão, da região Nordeste. Então, eu estou falando do clima. Ontem choveu muito na minha cidade. Eu estou dizendo sobre o tempo. A região central do Brasil, falou de região, gente, de uma localização onde tem uma extensão territorial, está analisando as condições climáticas, a vegetação. Isso eu estou falando do clima. Possui duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa, clima. Nevou a manhã toda na cidade de Nova York. Apesar de Nova York estar localizada em uma zona temperada de clima frio, essa frase aqui está se referindo ao tempo, porque naquela manhã nevou na cidade de Nova York. 4, atividade 4, responda. Qual a diferença entre clima e tempo atmosférico? O tempo se refere ao estado momentâneo da atmosfera. Já o clima está relacionado às mudanças do tempo atmosférico durante um longo período.
e se refere às características climáticas de um município, região ou país. Compreenderam? Letra B. Por que a previsão do tempo é importante para os povos e as sociedades? Porque previne como a sociedade deve se comportar diante da situação do tempo, ou seja, além da maneira de como se vestir e se alimentar. Então, é necessário saber, até mesmo para você ir trabalhar. A questão C. Quais os fatores geográficos que influenciam as características do clima de uma região? Os fatores são latitude, altitude, maritimidade, continentalidade. Então, vamos entender isso aqui. A latitude. A latitude, você já viu no globo terrestre que próximo à linha do Equador equivale a 0 graus. À medida que vai subindo, vai aumentando o valor dessa latitude até chegar aqui a 90 graus. Então, quanto mais baixa a latitude ou mais próxima à linha do Equador, que é 0 graus, a temperatura que é mais quente nessa zona climática, chamada de zona intertropical. Quanto mais você sobe essas latitudes, quanto maior aqui a latitude, a temperatura é mais baixa, ou seja, a região é mais fria, por exemplo, aqui nas zonas polares. Então, próximo aos polos, mais frio, próximo à linha do Equador, mais quente. Então, a latitude vai influenciar nas condições climáticas de uma região. A altitude está diretamente relacionada ao relevo. Quanto maior a altitude, menor a temperatura e mais frio será. Quanto menor a altitude, maior a temperatura e mais quente será no ambiente. Então, por exemplo, aqui na montanha está frio, próximo à superfície mais plana está quente. Na América Latina, estamos localizados em uma região intertropical, tropical, de clima quente. Porém, a Cordilheira dos Andes está localizada aqui nessa zona intertropical. E o que vai caracterizar as geleiras, a diminuição da temperatura da Cordilheira dos Andes é a altitude da montanha. Então, quanto mais alta a montanha, menor a temperatura, mais frio será o local. Entenderam que a altitude também influencia e a maritimidade e a continentalidade. Maritimidade, uma área no litoral mais próxima ao mar vai sofrer influência das correntes marítimas. Então, próximo ao litoral, por exemplo, do Brasil, sempre chove quase todos os dias nas áreas beira-mar. Há mais umidade próximo ao litoral. Se você ir para o Brasil, para o interior do Brasil, aí vai influenciar a continentalidade, ou seja, não tem mar, tem terra, continente. Então, no interior do continente, o clima aqui vai ser mais seco. Então, continentalidade torna-se o clima mais seco, maritimidade, o clima mais úmido. Compreender os fatores que influenciam no clima são muito importantes. Questão D. Podemos afirmar que duas cidades situadas na mesma latitude apresentam com certeza o mesmo tipo de clima? Por quê? Acabei de dar o exemplo da Cordilheira dos Andes. Não. Porque os fatores de altitude, maritimidade, continentalidade também irão influenciar. Exemplo, se uma cidade A está localizada em um morro, as condições climáticas dela será mais fria do que a cidade B localizada em uma área plana. Compreenderam? Letra E. O que acontece com a temperatura em locais de altas altitudes? Então, eu já estou falando do morro. Então, em locais de alta altitude, que é o relevo, a temperatura diminui. Ok? Mais Geografia agradece, espero ter ajudado vocês na correção dessa atividade. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.